Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Quem é que está feliz hoje aqui, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Gente, que bênção. Fui convidado aqui pelo pastor Maxwell para trazer uma palavra nessa manhã. Desde já eu gostaria do apoio do nosso amigo dos teclados. Vamos fazer um fundo romântico. Amém? A ministração, às vezes a gente pensa assim, como é que funciona a ministração da palavra? O pastor pega a palavra e ministra? Não, o pastor prega a palavra, ministra e a adoração continua. Então o conjunto dessa palavra e adoração, né, faz o ambiente se mover. Deus ele começa a agir, o Espírito Santo de Deus tem liberdade e assim Deus ele vai falando conosco. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos começar então aqui, para a honra e glória de Deus, o momento da palavra. Eu fico muito feliz em estar com vocês aqui. Fico constrangido, na verdade, em estar nessa manhã. Culto de celebração, né? Celebração da manhã. E quando falo em celebração pela manhã, bem cedo, né? Não tão bem cedo, mas pela manhã cedo, nós vimos que logo nas primeiras horas da primeira semana, Deus ele já é celebrado, Deus ele já é glorificado através das nossas vidas. Nós ficamos muito felizes por aquilo que Deus está fazendo. Eu acredito que será uma manhã sensacional e eu queria pedir para você, em nome de Jesus, se a palavra fizer sentido para você, eu queria que você não se contivesse no seu lugar. Você pode levantar sua mão, você pode dar glória a Deus, amém? Você pode falar, fala Jesus, Fique à vontade, irmão, tá? É muito importante que você me ajude a pregar, para que eu não fique constrangido, senão de repente eu vou ficar aqui meio tímido, e quem me conhece sabe que eu não sou tímido. Então vamos lá, queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós vamos iniciar falando apenas um versículo, que é o versículo 15. Marcos capítulo 5, versículo 15. E depois eu vou narrar uma história, e através dessa história, no navegar dessa história, nós vamos ver o que Deus ele tem para falar conosco, o que Deus ele pode fazer na nossa vida, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então Marcos capítulo 5, versículo 15 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Vou ler novamente para você compreender um pouco mais. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Essa história do Gadareno é uma história muito conhecida. Talvez você já ouviu essa pregação diversas vezes na sua vida. E o que eu acho interessante é que o capítulo 5, antes de chegar nesse grande ápice do momento da vida do Gadareno, onde ele é reconhecido, visto com espanto. Quem é aquele homem? Não é aquele que estava endemoniado e hoje ele está sentado, está vestido, está são, está em paz. Como foi para que acontecesse isso na vida dele? Quando nós começamos a ler o capítulo 5 aqui de Marcos, nós começamos a perceber que Jesus ele chega naquele lugar com um propósito. Só que o capítulo 5 ele não revela exatamente o que Jesus tinha enfrentado para chegar naquele lugar. O capítulo 5 ele é apenas uma continuidade de uma história. Quando nós olhamos para entender, na verdade, essa história do homem gadareno e aquilo que Jesus ele faz pela minha vida e pela sua vida, nós precisamos voltar um pouco mais no capítulo 4. Porque no capítulo 4 mostra o que Jesus enfrentou e o que estava acontecendo para que ele pudesse se movimentar e ir até aquele lugar de Gadara. Então a palavra de Deus diz no capítulo 1 do versículo 5 diz: entremente, ou seja, nesse espaço de tempo, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Naquele momento, a Bíblia está falando que finalmente eles conseguiram chegar do outro lado. Após tudo isso, mas tudo isso o quê? Após talvez uma circunstância, Jesus e todo o seu povo, aqueles que estavam com ele, os seus discípulos, chegaram do outro lado. Aqui nós percebemos o início de uma história, a história de Gadareno, a história que Jesus chegou do outro lado. E talvez eu lendo somente esse versículo, falando, irmãos, a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 5, versículo 1, que naquele espaço de tempo, Jesus chegou do outro lado com seus discípulos.
Assim como foi feito agora a leitura, talvez você não conseguiu dar nem sequer um glória a Deus. Pastor, isso é normal, porque na verdade você está conhecendo apenas uma parte da história, o final da história. Se eu chegar aqui com você e falar, mas esse irmão, eu venci, você vai falar, glória a Deus, amém. Parabéns, pastor, o senhor venceu. Mas se eu contar a minha história de vida, você vai começar a perceber, nossa, pastor, glórias a Deus por isso. Eu percebo que verdadeiramente Deus é Deus na sua vida, porque o Senhor não somente venceu, mas o Senhor venceu tudo isso. Então nós precisamos entender o que foi que fez com que aquele povo fosse tão alegre em chegar do outro lado. A palavra de Deus diz que eles estavam enfrentando uma grande tempestade na vida. Eles estavam enfrentando uma tempestade que se levantou a ponto de todos ficarem com medo em pensar que iria afundar. Eles se rebelaram, entre aspas, contra o próprio Cristo, falando para ele, Senhor, não te importas que pereçamos e tu aí dormindo? E é interessante que Jesus, ele se levanta e ele não fala, mar, tempestade te aquieta, como ele fala em uma outra vez, em outro tempo. Jesus, ele olha para a tempestade e repreende a tempestade. Eu te repreendo. Então eu entendo que aquela artimanha, aquilo que estava se levantando para tentar parar o barco, a qual Jesus estava querendo chegar do outro lado, era algo maligno. Quantos de nós esperamos que algo aconteça na nossa vida e tudo dá uma reviravolta? Tempestades se levantam no nosso meio. Tempestades se levantam no meio da família. Talvez você queria ter vindo no culto na terça-feira ou no domingo passado e você não conseguiu vir porque algo se levantou. E é interessante o discernimento de Jesus em falar para aquela tempestade, ei tempestade, eu te repreendo. Nada pode parar o meu propósito, aquilo que eu quero fazer, eu irei fazer. Jesus, ele dormia no meio da tempestade porque sabe que todo o mar, toda a potestade espiritual irá se sujeitar a ele, então ele tem tranquilidade. É por isso que ele fala para os seus discípulos, ei, nós vamos passar para o outro lado, ponto, acabou. Ah, Senhor, mas no meio está se levantando a tempestade, não importa. O nome de Cristo, a fala de Cristo, ela sobrepõe todo e qualquer tipo de adversidade. E quando nós temos esse entendimento sobre a nossa vida, talvez hoje você esteja vivendo o capítulo 4 na sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo o tempo da tempestade na sua vida. E talvez o questionamento seja o questionamento que os discípulos, perceba irmão, os discípulos caminhavam com Jesus, estavam lado a lado com Jesus, viram os milagres que Jesus fez, mas ainda assim despertaram o mestre falando, Senhor, não se importa, porque nós estamos morrendo. Como é possível ter uma morte ao lado daquele que é a própria vida, irmão? Não tem como. Se você está lado a lado com Cristo, ainda que haja tempestade, não há morte para quem está lado a lado com a própria vida. Eu posso ouvir um amém por isso, irmão? Não tem como ter morte, Ele é a própria vida. Os discípulos conheciam, sabiam quem era Jesus, mas ainda assim ficaram estremecidos. E talvez o capítulo 4 na sua vida seja talvez dessa forma, e você se perguntar, Senhor, mas eu tenho vindo na terça, tenho vindo no sábado, no domingo, estou no meu propósito de oração e jejum dos 100 dias. Parece que não muda, parece que não acontece nada. E talvez você fique o tempo todo tentando impulsionar a vontade de Cristo, falando, desperta, acorda, faz algo na minha vida. Então Jesus, ele se desperta e um ato faz com que tudo se acalme. E não foi um ato de pedir, por favor pare, tempestade, não, ele repreende aquela tempestade, porque entendeu que todo aquele levante que estava acontecendo não era algo natural, mas era algo sobrenatural, era algo espiritual. E aí quando nós entendemos tudo aquilo que eles enfrentaram, a dificuldade em chegar onde Jesus queria, Jesus colocou no seu coração. Perceba que no capítulo 4 Jesus está falando com uma multidão num barco. Amém ou não amém? Jesus estava no barco e falava para uma multidão de pessoas sedentas por Ele, uma multidão de pessoas que queriam ouvir Ele, uma multidão de pessoas que precisavam dEle, mas algo acontece no íntimo de Jesus, o mesmo algo que aconteceu quando Ele caminhou em direção à viúva de Naim. Ele percebeu que alguém precisava dEle. Passagem da viúva de Naim, Jesus ele se levanta de lá, pega aquela multidão e sobe o monte até chegar na terra de Naim. Porque ele sabia que uma mulher precisava, uma mulher estava chorando, tinha acabado de perder o seu filho.
O mesmo acontece aqui agora nesse momento. Jesus está com uma multidão, então ele decide, vamos passar para o outro lado. Porque lá do outro lado, não uma multidão, mas alguém a qual o coração está ferido, alguém que não tem mais alegria, alguém que não tem mais família, alguém que mora em sepulcros, alguém que está à beira da morte, está precisando de mim. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nem um coração ferido, nem uma vida talvez arruinada passa ou passará despercebida aos olhos de Deus. Glória a Deus por isso. Independente da dor que você esteja passando, independente se você está clamando a Ele para Ele vir ou não, nada passa despercebido aos olhos de Deus. A viúva não chamou Jesus, mas Jesus foi até ela. O endemoniado gadareno não chamou Jesus, mas Jesus foi até ele. Jesus sabe da nossa vida. Ainda que você não tenha forças para chorar, não tenha força para clamar, assim como Ana estava clamando lá de joelhos no templo, sem sequer condições de falar, ainda assim o coração dela era ouvido. Jesus, Ele sabe de todas as coisas, irmão. Jesus, Ele sabe aquilo que nós estamos enfrentando. Jesus sabe se você está no capítulo 4 ou não. Não é necessário você entrar em desespero, apenas você creia, Jesus está comigo nesse barco. Se eu estou lado a lado, não há morte. Se eu estou lado a lado, não há pranto, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E se eu estou lado a lado com a própria paz, então dentro de mim há alegria. As circunstâncias, elas não definem quem eu sou. Quem define quem eu sou é aquele que eu estou lado a lado, segurando na sua mão e caminhando com Ele. Jesus, ainda que aparentemente esteja dormindo, na verdade Ele está tranquilo. Calma, tudo se sujeita à minha palavra. E eu repreendo dores, eu repreendo traumas, eu repreendo circunstâncias adversas. E assim nós caminhamos com Cristo. E o que é interessante, quando nós começamos a caminhar nessa história, a palavra de Deus diz que Ele chegou e descendo, um ato em contínuo, gerúndio, né? Num ato contínuo, quando Ele está descendo do barco, algo acontece. Quando eu vejo essa palavra acontecer, a Bíblia falando que descendo Ele do barco, a palavra de Deus diz que do sepulcro saía o gadareno. Eu entendo que Deus, Ele não precisa declarar nada, somente a presença dEle é o suficiente já para mudar a circunstância. Pastor, eu estou no culto, mas eu não consigo ouvir Deus. Eu não consigo ter a sensibilidade de sentir Deus. Pastor, eu estou vindo há semanas para a igreja, meses, mas parece que eu não sinto aquela alegria, aquela felicidade. Irmão, nós estamos falando de alguém que estava possesso por uma legião de demônios, e ainda assim, ao tocar de Jesus, cada passo dado por Jesus ao sair daquele barco, era um passo que o próprio endemoniado dava em direção a Cristo. Não sei se você está conseguindo entender isso, irmão. Jesus se movia em direção a Ele, e mesmo Ele não querendo, mesmo possesso por uma legião, ainda assim, o Espírito Santo, ainda assim, Deus, ainda assim o sobrenatural o impulsionava em direção a Cristo. É como se fosse Jesus saindo do barco, caminhando, e Ele dava um passo de lá. Uma transformação aconteceu sem sequer Jesus falar algo. Ele vivia no meio dos sepulcros, Ele vivia no meio da morte, Ele vivia no fim de tudo. Mas quando Jesus Ele toma a iniciativa de dar o passo, não tem como se manter no mesmo lugar. A presença de Cristo é o suficiente para te colocar em movimento. Talvez aquele homem poderia estar lutando para não querer se movimentar, em querer permanecer naquele lugar, mas não tem como, é irresistível. Jesus, Ele está presente, algo tem que acontecer. Jesus não precisa falar, não precisa declarar, e quando nós olhamos para isso, nós percebemos o centurião de Cafarnaum. Jesus não precisou estar lá em Cafarnaum, Jesus apenas falou, vai, que ele já está curado. Perceba como poderoso é o nosso Deus, a ponto de mover até um coração que não quer ser movido, irmão. Pastor, a minha vida está totalmente acabada.
Eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo sentir paz, eu não consigo sentir alegria. A única coisa que eu estou ouvindo aqui são palavras e palavras e palavras, mas parece que nada move dentro de mim. Deixa eu te falar, se Deus está nesse lugar, algo está sendo transformado na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Onde Deus está, algo acontece. Não tem como Jesus passar por uma localidade, por uma vida, sem algo acontecer. Jesus se movimenta, ele desce do barco, e ao descer daquele barco, alguém que estava morto, alguém que estava no sepulcro, alguém que estava totalmente possesso, se levanta em direção a ele. E o que é interessante é que quando a Bíblia continua contando a história desse gadareno, a Bíblia não se contém apenas em falar que ele saía do lugar, mas a Bíblia diz que ele correu do lugar que estava, chegou na presença de Cristo e se prostrou e adorou. Meu irmão, pelo amor de Deus, como é possível isso? Um homem que estava com uma legião de demônios dentro de si, um homem que estava totalmente sem condições nenhuma de raciocínio. Então eu entendo que quem caminhou não foi o próprio homem, mas o próprio mal se sujeitou a Cristo. A Bíblia fala que muitos tentaram prender eles, mas todas as vezes que colocavam as algemas, as mordaças nele, ele arrebentava, ele destruía. Nada poderia prender ele, até que o Filho do Homem, o príncipe da paz, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ele pisa naquela terra. Nada poderia conter aquele homem até que o próprio Cristo chegou naquele lugar. Havia uma realidade antes de Cristo e agora uma outra realidade. A realidade é que nada poderia conter ele. A realidade é que ele estava totalmente possesso. A realidade é que ele vivia num lugar de desprezo, de morte, no meio das covas, das sepulturas. Jesus ele chega e sem falar uma palavra já começa a se movimentar a vida daquele homem. E sem falar uma palavra sequer, a vida daquele homem começa a ser transformada, a ponto da própria convicção do mal, demônios que estavam na vida dele, impulsionarem ele para correr e se prostrar diante de Deus. Pastor, sabe aquela circunstância que a gente vive que pensa assim, não tem como, eu já tentei. O mal se sujeita a ele, irmão. A tormenta se sujeita a ele. O medo se sujeita a ele. A indignação se sujeita a ele. O coração ferido se sujeita a ele. O nome de Jesus é algo tão poderoso a ponto de nada conseguir se conter, inerte na presença dele. Uma legião, milhares de demônios, quando olham e sentem a presença dele chegando, eles não se contêm e correm em direção a ele. Ao ponto que eu consigo ver a força da presença de Deus, ao mesmo tempo eu me constranjo em entender quem somos na presença dele. Quando eu olho essa palavra mostrando que uma legião de demônio, ao saber que Jesus estava naquele lugar, corre em direção a ele, se joga aos pés dele, adora ele. Eu fico perguntando, Senhor, como é que o meu coração não consegue fazer isso? Que ponto nós estamos ao ponto de o próprio demônio conseguir reconhecer a tua majestade, a tua soberania, mas eu não consigo reconhecer. Eu que sou filho, eu que sou amado teu, eu que sei que o Senhor veio para me amar e não para me repreender, eu que sei que o Senhor veio para me abraçar e não para me expulsar. É algo muito forte para entendermos, irmão. O que nós temos feito diante da presença de Deus? Será que temos corrido e abraçado Ele a ponto de nos lançar aos seus pés? Ou será que temos apenas visto Ele passar e caminhar em direção a um outro lugar e nada ter feito para isso? Se você for ler o capítulo 4, parece-me que Jesus ele sabia o que iria acontecer. Ele conta algumas parábolas, uma parábola do semeador, depois uma parábola da candeia,
e depois ele finaliza com uma outra parábola do semeador. Parece-me que quando ele conta essas parábolas, Jesus já está falando para os discípulos o que deveria acontecer, o que iria acontecer lá em Gadara. Porque a primeira palavra, a parábola do semeador, o que Jesus está falando é que a palavra ela é lançada em muitos lugares, em muitos corações, porém de os 5 lugares, apenas um lugar foi uma terra boa e recebeu. É como se Jesus estivesse falando: ei, não se espante, aqui neste lugar onde nós estamos pregando, na beira desse barco, há uma multidão que está ouvindo, mas poucos irão entender aquilo que eu quero fazer na vida deles. A minha intenção é falar para que todos possam ser salvos e transformados, mas poucos irão entender aquilo que realmente eu quero fazer na vida deles. A segunda parábola fala que estava lá numa candeia e nada pode se esconder debaixo dessa luz. Eu entendo que tudo será descoberto, e quando nós olhamos para a vida do gadareno, nós percebemos que quem olha para ele vê alguém desprezível, desprezado. Quando se olha para ele, vê um homem atormentado. Quando se olha para ele, vê um homem que é objeto talvez de medo. As pessoas talvez olhem para ele e não querem ficar próximo dele. O que será que vai acontecer? O que será que ele vai fazer? O medo, esse é o nosso olhar. Mas quando a candeia, a palavra vem, quando a presença de Cristo ela vem, ela revela quem realmente Ele é. Talvez você que já é do culto fé, você já ouviu falar diversas vezes, eu nunca me canso de falar. Uma certa vez eu fui para um cinema com a minha filha, assistir um desenho animado, Frozen. E lá no desenho animado Frozen, Deus fala comigo através do Olaf. Glória a Deus pela vida do Olaf. O Olaf fala para Elsa, eu acho, fala assim: eu queria que você pudesse se ver da forma como eu te vejo. Irmãos, eu não sei o que foi que aconteceu, mas lá naquele momento a lágrima começou a sair dos meus olhos. Eu ouvi nitidamente Deus falando para mim: eu preciso que você se veja da forma como eu te vejo. Tudo será revelado, a forma como Deus ele te vê é diferente como as pessoas estão te vendo. Talvez hoje o que eles estão te vendo é uma realidade do capítulo 4, mas Deus já está vendo a realidade da libertação, sentado, são, satisfeito, coroado. É assim que Deus ele te vê. Foi assim que ele olhou para Saulo, quando Ananias questiona: como é que eu vou orar para alguém que mata e persegue cristão? Ei, Ananias, ele é um vaso precioso nas minhas mãos. Eu já sei o que ele será, como será, o que irá acontecer. Deus já sabia quem seria, Jesus já sabia quem seria o gadareno. Você já conhece a história, então eu posso atropelar e falar: Gadareno foi um dos maiores missionários que houve lá em Gadara. Perceba que Gadara é um lugar onde era totalmente oposto aos judeus. Era um lugar hostil para Jesus e para os discípulos. Jesus então semeia na vida de um, e aquele um transforma toda aquela localidade. Jesus já sabia. Jesus ele sabia que aquela vida precisava dele, sabia quem seria ele. Jesus ele já sabe quem é você após o capítulo 4 da sua vida, irmão. Jesus ele já sabe quem será você depois da tempestade. Jesus já sabe quem será vocês depois da adversidade, da luta. Ele já nos conhece. Se veja como Deus ele te vê. E o terceiro diz que então o semeador saiu a semear, mas depois que ele semeia, o que acontece, irmão? Alguém lembra? Ele vai dormir. Ele semeia e dorme. O primeiro semeador, ele sai para semear e cai nos lugares estranhos, e poucos frutificam. Mas no segundo semeador, a palavra de Deus diz que ele sai para semear e ele vai dormir, vai descansar. Então eu lembro da palavra de Deus quando fala através de Paulo que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, irmão? O Espírito Santo de Deus. Você se esforçou pela sua casa, você lutou pela sua família, você estudou pelo concurso público, mas a frutificação, mas o crescimento vem através do Espírito Santo de Deus. O crescimento é através do Espírito Santo de Deus. Talvez o que foi apresentado para Jesus foi um homem atormentado, mas a presença dele não somente liberta, mas frutifica, a ponto de ele ficar incansável. A palavra de Deus diz que ele sai correndo quando Jesus sai daquele lugar, para subir no barco e voltar. Eu já fiz o que eu tinha que fazer.
Eu já lancei aquilo que eu tinha que lançar. A palavra já foi semeada no seu coração. Agora chegou a hora de voltar. O homem sai correndo, desesperado. Jesus, me leva contigo. Eu preciso fazer parte desse novo começo contigo. Jesus olha para os olhos deles e percebe, irmão, até então Jesus não tinha dito nada. Toda a transformação na vida daquele homem gadareno foi apenas através da presença de Cristo. Foi apenas a presença de Cristo. Nós pulamos uma fase onde há uma conversa entre os demônios e o próprio Cristo, mas Cristo então, naquele momento, ele literalmente fala para o homem. Diz para ele, não, você não pode vir comigo. Faz o seguinte, eu fiz em você, agora deixa eu fazer através de você também. Aquele homem é compelido, constrangido a deixar o barco que Jesus estava com outros e começar uma caminhada na sua casa. Jesus, ele transformou aquele homem porque sabia que através da vida dele tantos outros seriam transformados também. Jesus, ele sabe que depois que você vencer o capítulo 4 da tempestade, Jesus, ele sabe quem você será, irmão. O reino de Deus é um reino em movimento. E o reino em movimento nos constrange a continuar a caminhada. É por isso que Jesus, ele fala para os seus em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, sobre a grande comissão. Jesus, ele fala, os discípulos queriam, não, eu preciso, eu quero. O que é que eu vou fazer agora? Eu preciso libertar, eu preciso curar. Não, ei, fica em Jerusalém. Recebe aquele que vai dar o crescimento. E aí então preguem a palavra até o confim da terra. Recebam a transformação, aquele que dá o crescimento, o paracleto, e então serão minhas testemunhas. Em nome de Jesus. O que Jesus está nos ensinando nessa manhã, irmão, na primeiras horas da primeira semana extraordinária do primeiro mês extraordinário das nossas vidas, é que Ele sabe quem cada um de nós é. Que nenhum coração passa despercebido aos olhos dele. E que onde ele está, certamente será transformado. E que através dessa transformação, após essa transformação, seremos ferramentas dele. Iremos verdadeiramente frutificar da forma como ele sonhou que cada um de nós pudéssemos frutificar. A história do gadareno não é a história apenas de um homem que sofreu, mas um homem que suportou. Irmão, eu queria finalizar essa palavra falando que depois que Jesus expulsa os demônios da vida do gadareno, os demônios são lançados nos porcos. E os porcos, por suas vezes, não conseguem conter. Os porcos não conseguem suportar a presença de 2, 3, 4 demônios neles. A Bíblia fala que eram 2.000 porcos e era uma legião. Talvez cada porco tinha 2, 3 demônios. Eles não conseguiram se conter a ponto de se precipitarem, a ponto de se suicidar. Não conseguiram conter. Mas a Bíblia fala que um homem carregava um tormento tão grande. Um homem carregava um peso tão grande de uma legião dentro dele, mas ainda assim, ainda que esteja à beira da morte, à beira da sepultura, cercada por morte pela sepultura, ainda assim estava vivo. Eu sempre falo isso para alguns irmãos. Irmãos, enquanto há vida, há esperança. Hoje você não está morto, porque Deus, ele tem um propósito na sua vida. E quando eu falo em morte, não é física apenas, morte espiritual. Ainda que seja se arrastando, irmão, ainda que seja com pensamento duvidoso, ainda que seja com espinhos na carne, você está de pé, você está vivo. E se Jesus verdadeiramente está nesse lugar, Ele não precisa falar nada. A presença dele será o suficiente para transformar a tua vida. Fica de pé nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Fique de pé. É assim que Deus, ele faz, irmão. É assim que Deus, ele faz. Aquilo que ele faz na nossa vida é algo tão sensacional. Um homem que suportou. Fecha os teus olhos. Quanto tempo talvez você esteja suportando? Quanto tempo talvez você está suportando, seja na sua casa, no seu trabalho, suportando as lutas, suportando a dor.
Talvez você esteja aqui com a alma ferida, com o coração machucado, mas você está suportando, você não se consegue se conter. Talvez o choro ele vem não de alegria, mas um choro de tristeza, de angústia. Quanto tempo talvez você esteja chorando, pedindo para que o seu relacionamento possa verdadeiramente ser frutífero. Quanto tempo você talvez esteja chorando e suportando filhos que estão se rebelando, esteja suportando talvez a porta que não se abre, suportando talvez a perseguição no seu trabalho, mas você está de pé ainda. Jesus está ao seu lado, e como foi dito de formas incansável nessa manhã, aquele que está lado a lado com a vida não tem como conhecer a morte. Aquele que está lado a lado com a paz não tem como conhecer o medo. Eu queria chamar o ministério de louvor e adoração. Eu queria que no momento dessa canção você fechasse os seus olhos. Eu queria fazer algo muito simples com você. Eu queria apenas que você pudesse lembrar ou buscar a sua memória todo o peso e dor que você já enfrentou ou está enfrentando. Eu queria que nesse momento que você está pensando nisso, você pudesse visualizar com os olhos da fé um homem galileu, um homem príncipe da paz, o próprio Deus descendo da sua plataforma, descendo do lugar onde tinha conforto, descendo de um lugar onde ele tinha paz. Jesus é o príncipe da paz, estava à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele se sujeitou a descer de lá, porque sabia que em Gadara, sabia que em Belém do Pará, sabia que aqui em Lagoinha existe um coração precisando dele. Ele deixa uma multidão, deixou as 99, porque sabia que a 100ª estava aqui. Eu queria que você pudesse apresentar o seu coração a ele e falar: Deus, enquanto o Senhor caminha em direção a mim, que o meu coração se volte e caminhe e corra em direção a Ti. Corra em direção a Ti. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. A melhor semana da sua vida está aqui, irmão. Está iniciando hoje. Dizer que Tu és o Senhor. O tempo de se libertar. Tanto tempo, tantos anos, tantos anos. Os reinos se abalam, Aleluia, os aleluia, povos se aleluia. curvam, Xerecantaralababás. as bocas se abrem, Aleluia. as mãos se levantam pra dizer que Tu és Aleluia, o aleluia, Rei. aleluia. Pra dizer que Tu és Aleluia! o Senhor. O Teu reino é sempre eterno. Isso, igreja, isso, adora, adora Ele. Aleluia! Justiça Declara, e declara. igualdade, Aleluia! bondade e fidelidade, e a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. E viram o endemoniado, o que tiveram uma legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e esqueceram-se. E viram que após aquele momento com Cristo, o homem que era atormentado, a porta que não se abria, o casamento arruinado, e viram totalmente transformado, sentado aos pés de Jesus, vestido, são, em paz.
Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração, na altura do seu peito, irmão. Eu queria que você orasse junto comigo. Ore assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã eu te entrego meu coração. Um coração que talvez chorou, um coração que talvez esteve atormentado, mas hoje encontra paz. Hoje encontra em Ti a solução. Escreve meu nome no livro da vida. Me faz ser Teu, somente Teu, para sempre Teu, em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Capítulo 5, versículo 2 e 3 diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem que estava possesso de espírito imundo, o qual ele vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Quando Jesus ele chegou, o homem se levantou da sepultura, começou a andar em direção a Jesus. E não se contendo, o versículo 3 fala que ele vivia. A transformação foi imediata, a mudança de realidade foi imediata. O homem se levantou e já não vivia mais. Ele vivia, já não vive mais. Jesus chegou e já houve transformação. Você que fez essa oração junto comigo, reconhecendo que Jesus é o único e suficiente Salvador na sua vida. Você que entende que quando Jesus ele está, talvez você não ouviu ele falar, mas sabe que aqui ele está, e onde Jesus está, há transformação. Você vivia uma vida atormentada, você vivia com peso sobre os seus ombros, você vivia um casamento arruinado, você vivia em uma vida talvez atormentada, mas hoje com Cristo já não vive mais. Hoje com Cristo, quando você chegar na sua casa, o que as pessoas vão ver não era ela, não era ele. Hoje eu vejo uma nova pessoa. Jesus transforma e muda, porque Ele é Deus. Se você é essa pessoa que precisa se reconciliar com Cristo e viver literalmente essa nova realidade na sua vida, eu queria que no 3 você pudesse levantar a sua mão e eu queria orar por você. 1, 2, 3. Temos alguém para Jesus nessa manhã? Amém, temos mãos levantadas, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmão, por isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou as suas mãos, você que está ao lado dessa pessoa que levantou as suas mãos, traga essa pessoa. Fala para ela: ei, eu estou contigo, vamos lá na frente. Traga essa pessoa aqui na frente. Vem, 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 em nome de Jesus. Traga essa pessoa. Nós queremos orar por essa vida. Você que está ao lado dessa pessoa, vem junto também, irmão. Você não sabe como é difícil dar o primeiro passo, mas quando nós temos alguém ao nosso lado falando: eu vou contigo, essa luta é nossa. Nós temos um bem comum, temos um propósito em comum. Tudo muda, tudo transforma. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quando você está vindo aqui, eu queria falar com você que está aí na transmissão, você que está do outro lado da tela. A palavra foi exatamente para você. Não pense assim: eu vou mandar esse link porque o fulano precisa ouvir. Não, Deus ele falou com você. Eu sei que talvez hoje você parece ser uma pessoa forte, parece não ter dor, mas eu sei também que lá no fundo, no seu coração, existe uma dor. A alma ela chora. A palavra de Deus vem para falar para você: onde Jesus está, Ele não está somente aqui porque Ele é onipresente, Ele está aí também. E eu quero dizer para você: há também a transformação. Então escreve: eu quero ter um novo começo. Ou escaneia esse QR Code que está no canto da sua tela, vai te levar direto para alguém, para conversar com alguém, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção! Glória a Deus. Glória a Deus por 3 coisas. Glória a Deus porque Deus falou conosco. Glória a Deus porque Ele transformou uma vida. E glória a Deus porque eu passei só 1 minuto do nosso horário. Sendo as suas mãos para cá, vamos orar por essa vida. A Ellen, glórias a Deus. A Ellen hoje está aqui à frente porque entendeu que precisa viver um novo começo. Senhor Deus amado e poderoso Pai, muito obrigado, Jesus.
Obrigado, Pai, por esta manhã, pela palavra que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, sobre a forma como o Senhor constrangeu o coração da Ellen, Senhor. Deus, eu oro, Pai amado, em nome de Jesus, para que o Senhor possa, Pai, fazer aquilo que o Senhor fez, não somente na vida do gadareno, mas na vida de tantos outros que encontraram contigo, na vida do Bartimeu, do Zaqueu, da mulher do fluxo de sangue. Senhor Deus, que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de tantos outros, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. A mesma disposição, a mesma unção, o mesmo poder seja derramado sobre a vida dela, Pai. Que a Ellen, Senhor, tenha um encontro verdadeiro contigo e viva um novo começo, já não mais vivendo em covas, já não mais vivendo com pesos, Senhor, mas uma vida liberta. Que a partir da vida dela, a sua casa seja transformada, a sua família seja transformada. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, Ellen, linda do Senhor Jesus, e para todos nós estamos muito alegres, felizes, porque nessa manhã fez valer a pena todo o esforço dessa igreja. Não foi apenas uma palavra proferida, mas foi a intercessão de uma igreja orando. Ela precisa ser transformada, precisa ser tocada. E hoje o Senhor te achou, te encontrou, deixou uma multidão, porque sabia que a multidão estava bem, tinha recebido a palavra e foi até a Ellen. Encontrou a Ellen, abraçou a Ellen, transformou a Ellen, e hoje nós nos alegramos pela vida da Ellen. No 3, eu queria que você pudesse receber o amor e a alegria que temos em receber você para Jesus. 1, 2, 3, receba a alegria da igreja, em nome de Jesus. Aleluia, celebra a Lagoinha. Tudo que passou, tudo que ficou. Glória a Deus, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Olho pra você, Aleluia, Jesus, pra você. que coisa maravilhosa. Seu amor me chama. Em Gadara, uma vida foi transformada, e a partir dela, uma região toda foi tocada. Em Lagoinha, Belém, no culto de celebração da manhã, uma vida foi transformada, e através dessa vida, bairros e cidades serão tocados. Eu creio em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa impulsionar vocês a viver essa realidade. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vá em paz, tenha uma semana extraordinária em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tchê!